Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, nós vamos discutir aí a recente decisão do governo Temer, né, e aprovada pelo Congresso Nacional, de mudar a TJLP, a taxa de juros de longo prazo, para TLP, a taxa de longo prazo, e qual é o impacto disso sobre a economia brasileira. Primeiro, vamos entender do que se trata. Nós sabemos que o investimento, e aí observe que há uma clareza que você tem que ter, que existe uma diferença para a economia entre investimento e aplicação financeira. Quando nós falamos, né, de investimento em economia, nós estamos falando de formação bruta de capital. Essa formação bruta de capital se divide em formação bruta de capital fixo, que é a aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações que me permitem ampliar a capacidade produtiva do país. E também estamos falando de variação de estoque, bem produzido, disponível aí para a transação. Então, quando nós falamos em investimento, nós estamos falando em formação bruta de capital, que se subdivide em formação bruta de capital fixo, portanto, máquina, equipamento, ferramenta, instalação e variação de estoque. Isso é diferente de aplicação financeira. A aplicação financeira não gera novas riquezas sob o ponto de vista da produção de bens e serviços. Quando você pega o seu dinheiro, coloca num título público, numa aplicação na caderneta de poupança, ou ainda compra um certificado de depósito bancário, interbancário, compra dólar, compra ouro, isso é uma aplicação financeira e não um investimento. Pois bem, qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a nossa taxa de investimento é uma taxa muito baixa. No auge do governo Lula, entre lá os anos de 2004 e 2007, a taxa de investimento no Brasil chegou a algo próximo a 19% ao ano. No entanto, os especialistas dizem que o Brasil deveria ter, no mínimo, uma taxa de investimento de 24% ao ano para o Brasil manter um crescimento econômico sustentável no longo prazo, que permitisse ao país modernizar, construir, atualizar o setor de portos, aeroportos, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, máquina, equipamento, ferramenta, né? Enfim, permitir crescimento econômico sustentado. Então, mesmo no auge do nosso crescimento econômico, o Brasil estava 5 pontos percentuais do PIB com nível de investimento aquém do desejável. Eu tinha 19%, quando o desejável seria no mínimo 24%. A grande questão é que países em desenvolvimento, né, estão com um nível de investimento significativamente maior que o brasileiro, né? A China hoje, por exemplo, investe 40% do seu PIB. E, infelizmente, o nosso país em crise desde 2014 tem assistido nos últimos anos a uma queda do investimento, sequer quando comparado àqueles 19%. Hoje, nós temos uma taxa de investimento de apenas 15,5% do PIB, considerado um desastre, né, para o crescimento futuro do nosso país. Então vamos botar isso lá na tela para você antes da gente avançar. Então, pessoal, nós estamos falando aqui da mudança da TJLP, taxa de juros de longo prazo, para a TLP, a taxa de longo prazo. Então, primeiro, nós fizemos aqui uma clareza para você da diferença entre investimento e aplicação financeira. Nós entendemos investimento como formação bruta de capital, que se subdivide em formação bruta de capital fixo, mais delta, letra grega para variação de estoque. Formação bruta de capital fixo implica
a aquisição de máquina, equipamento, ferramenta e instalações. Portanto, é tudo aquilo que permite a ampliação da capacidade produtiva do país. Já a aplicação financeira se resume lá, né, ao mercado de títulos, CDB, CDI, dentre outros, e, portanto, não há a geração de nova capacidade, né, de ampliação de produção. Dito isso, pessoal, né, qual é a grande questão? Nós falamos que a taxa de investimento no Brasil entre o período de 2004 a 2007 alcançou um pico de 19% do PIB, mas que a condição ideal seria um investimento de pelo menos 24% do PIB. Nós havíamos dito, inclusive, que a situação atual é de investimento ainda menor, algo em torno de 15,5% do PIB, o que é um desastre para a possível capacidade de retomada do crescimento econômico e de manutenção de um crescimento econômico sustentável no longo prazo. Pois bem, quando nós olhamos, né, o investimento, sobretudo o investimento de porte no longo prazo, esse investimento ele tem três características fundamentais. Primeiro, o volume de recursos é um volume muito alto. Segundo, a taxa de juros é uma taxa de juros historicamente baixa, porque uma taxa de juros mais alta acaba por inviabilizar o investimento. Terceiro, o prazo de amortização é um prazo normalmente muito longo, superior a 20 anos. E se quiséssemos colocar um quarto elemento, nós poderíamos dizer que esse tipo de investimento carece lá, né, de uma segurança maior, visto que eu posso colocar, né, em dúvida a capacidade do tomador de crédito de honrar esses compromissos durante um período muito longo de tempo. O resultado é que no nosso país, né, quase nenhum banco privado, para não dizer nenhum, quer colocar muito dinheiro nesse tipo de negócio de longo prazo, que envolve uma incerteza maior, taxa de juros menores, um grande aporte de capital e um prazo de amortização muito longo. O resultado é que no Brasil, boa parte do aporte de recursos é feito pelos bancos oficiais. E aí, a tríade, né, do Banco do Brasil, maior financiador do agronegócio brasileiro, a Caixa Econômica Federal, com financiamento habitacional e de saneamento básico, e o BNDES, com financiamento produtivo para todos os segmentos da economia, desde o microempreendedor individual à grande empresa, desde o setor primário, como agricultura, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, tanto quanto o setor secundário, indústria e construção civil, quanto o setor terciário, comércio e serviços. Então, de novo, antes da gente avançar, vamos botar no quadro. Então, qual é a situação, pessoal? É que quando nós olhamos o financiamento de longo prazo, ele tem normalmente 4 características, né? Primeira característica, um grande aporte de recursos. Normalmente na casa dos bilhões. Ele tem um prazo longo de amortização, normalmente maior que 20 anos, taxa de juros consideradas baixas
para o cenário brasileiro, de mais ou menos aí entre 2 a 4% ao ano, e por um outro lado, uma maior incerteza sobre a capacidade do tomador de crédito de honrar esses compromissos no longo prazo. Tradicionalmente no Brasil, então, o financiamento de longo prazo dificilmente é assumido pelos bancos privados. Nós temos uma tríade de bancos aqui, no entanto, que se dedica a isso: o BNDES, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A sua pergunta, então, é: professor, mas por que os bancos privados, como o Santander, o Bradesco ou o Itaú, lembrando que o mercado bancário brasileiro ele é oligopolizado. Um oligopólio se caracteriza quando um pequeno grupo de empresas domina o mercado. Você observa lá que Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco dominam mais de 75% do mercado brasileiro bancário e, portanto, é um mercado oligopolizado. Observe também que as taxas de juros no Brasil, para o consumidor, para a empresa e até mesmo naquela que remunera os títulos públicos, que é a famosa taxa Selic, que na verdade significa Sistema de Liquidação e Custódia de Título Público, historicamente são taxas muito altas. O chamado spread bancário, que é a diferença entre o custo de captação do dinheiro pelos bancos e o custo de venda desse dinheiro, no Brasil é tradicionalmente elevadíssimo e não encontra patamar semelhante em nenhum país do mundo. Só para te dar um parâmetro, o banco eventualmente capta o seu dinheiro numa aplicação. Imaginemos, na melhor das hipóteses, lhe pagando 0,6% de taxa de juros ao mês e vende esse dinheiro no cartão de crédito, no rotativo, a 17% ao mês, no cheque especial a 11%, no crédito direto ao consumidor a 6% e no consignado a 2,8%, o que nos coloca, né, como um dos maiores spreads bancários do mundo. E justifica, por exemplo, por que o Bradesco, apenas no primeiro trimestre de 2017, tenha tido um lucro de 6 bilhões de reais. Vou repetir, no primeiro trimestre do ano, uma lucratividade de 6 bilhões de reais. Portanto, os bancos ganham muito dinheiro no curto prazo, basicamente emprestando para empresas, né, e para a pessoa física no curto ou curtíssimo prazo. Pouco interesse tem no financiamento de longo prazo. Esse financiamento, então, fica quase que todo ele convertido para os bancos oficiais, cujo objetivo não é, em tese, a lucratividade. O objetivo de um banco oficial, mesmo o Banco do Brasil, que tem ações pulverizadas no mercado, é contribuir, né, com linhas de financiamento para o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. Portanto, tem uma finalidade que vai além da sua atuação como banco comercial. Bom, qual é o problema? No caso específico aqui, nós temos um problema com a chamada TJLP. A taxa de juros de longo prazo é uma taxa subsidiada. Ela é significativamente menor do que a média mais baixa cobrada pelo mercado. E o objetivo é esse mesmo, é ser uma taxa subsidiada para que, né, o empréstimo seja um empréstimo relativamente barato fornecido pelo BNDES, a fim de estimular as empresas a aumentar o seu nível de investimento, de aquisição de máquina, equipamento, ferramenta, instalação, para contribuir para a retomada da atividade econômica e crescimento sustentado do país. Só que nos últimos anos nós temos tido um problema. O BNDES, como o último grande emprestador brasileiro, tem tido uma procura por crédito que é maior do que a sua capacidade interna de financiamento. E aí, quando o banco tinha uma insuficiência de recursos, o governo federal fazia um aporte de capital ao banco
para que ele continuasse emprestando. O problema é que quando o governo, que é um governo deficitário, tem um gasto maior do que a sua receita, ele fornece recursos para o BNDES, emprestar, o aspecto positivo é que você reforça o caixa de uma das poucas instituições brasileiras dedicadas ao financiamento de longo prazo. Esse é o aspecto positivo. Por um outro lado, se você tem um aporte significativo de capitais, você permite fluidez no financiamento de longo prazo do próprio país. O lado negativo é que a TJLP, que é aquela taxa cobrada do empresário, ela é menor do que a taxa que o governo se financia no mercado, que é a taxa Selic. E a diferença fica como ônus para o Tesouro Nacional. Leia-se aí, para a população brasileira, que é obrigada a pagar essa conta. Então é como se eu dissesse para você o seguinte: o governo se financia a uma taxa real, vamos imaginar aí, de 4,5% ao ano, e nós estamos emprestando para o empresariado a uma taxa real de 1,5% a 3% ao ano. A diferença é assumida pelo Tesouro. E aí os críticos dizem, se eu tenho um financiamento pelo Tesouro a uma taxa Selic que é maior do que a taxa TJLP, eu estou criando um prejuízo para o erário público num país onde o governo já é deficitário. Alguns, pejorativamente, vão chamar a TJLP de Bolsa Empresário. Eu estou financiando o investimento com recurso público, cobrando uma taxa de juros menor do que o governo se financia no próprio mercado para ofertar esse crédito. E aí, o governo Temer, então, resolve encaminhar ao Congresso brasileiro a mudança da TJLP para a TLP, a taxa de longo prazo. Essa taxa será significativamente maior do que a TJLP. Em termos reais, a taxa de juros para o financiamento do BNDES deve dobrar. Isso ainda coloca essa taxa como uma taxa muito menor do que a média do mercado. Porém, a troca da TJLP pela TLP, ela dobra a taxa de juros para o empresário. Bom, nós temos que analisar então o aspecto positivo e negativo dessa medida. O aspecto pretensamente positivo me diz que agora o empresário vai pagar uma taxa de juros que é mais ou menos o equivalente a que o governo paga para se financiar no mercado. E o aspecto é que eu acabo com a Bolsa Empresário. O nível de financiamento para o setor produtivo brasileiro vai pagar uma taxa muito semelhante à que o próprio Estado brasileiro paga para se financiar no mercado. Eu acabo com o subsídio no financiamento e, com isso, acabo com a Bolsa Empresário. A taxa fica uma taxa mais próxima do mercado. Em tese, o mercado pode até ser estimulado a tentar emprestar mais para o setor privado, já que a TLP é uma taxa muito próxima da própria taxa do mercado. Alguns que são otimistas dizem que isso vai fazer com que o empresário seja mais cauteloso na obtenção de crédito via BNDES, que isso pode estimular os bancos privados a ofertarem maior quantidade de crédito para esse segmento, e por um outro lado o Brasil deixa de subsidiar o setor produtivo brasileiro, fazendo com que o empresário se financie em condições normais de mercado. Ponto. Mas isso implica um problema. Num país em que a taxa de investimento é historicamente baixa e que no momento atual nós estamos com uma taxa que é significativamente menor do que a melhor média que o Brasil teve, que foi de 19% do PIB, lembrando que hoje ela está em 15,5%, isso cria uma série de problemas. Primeiro, deve dificultar ainda mais a retomada do crescimento econômico no país, porque um dos fatores, embora não seja o único fator que o empresário leva em consideração ao investir, ampliar a capacidade produtiva, retomar a produção, gerando emprego, renda e arrecadação de tributos, é a taxa de juros que ele paga para fazer investimento.
Se a taxa agora passa a ser o dobro, se ela passa a ser mais cara, mesmo que menor do que a média de mercado, a tendência, pelo menos no curto e médio prazo, é que o nível de investimento permaneça no patamar baixo como está hoje, ou até mesmo caia. A segunda questão diz respeito que, com uma taxa de juros mais elevada, eu desestimulo novos investimentos de médio e longo prazo, o que acaba comprometendo a capacidade futura de crescimento sustentável do próprio país. E, portanto, sob o ponto de vista macroeconômico como um todo, isso é um grave erro. Porque, de alguma forma, nós não temos, pelo menos a curto prazo, como substituir o crédito estatal pelo crédito privado. Porque o crédito privado não tem volume suficiente e não tem interesse em financiar o longo prazo. E se eu não forneço esse crédito relativamente barato pela via estatal, eu mato parte do investimento presente e futuro do país, comprometendo o crescimento econômico presente e futuro da nação. Então é uma decisão que, sob o ponto de vista microeconômico, faz todo sentido para o governo, que é economizar recursos num estado deficitário, mas sob o ponto de vista macroeconômico, é apontado por vários especialistas como um gravíssimo erro. Isso porque não há substituto para o crédito oficial no Brasil, pelo menos no momento atual. Beleza? Vamos conferir? Dá uma olhada para lá. Bom, pessoal, nós estamos falando aqui de uma mudança na taxa de juros de longo prazo. Aprovada numa sessão tensa no Senado, a taxa de juros de longo prazo foi substituída pela taxa de longo prazo, a TLP, que começa a ser implementada em 2018. Ela marca o início de um novo ciclo no BNDES, em que ele passa a receber cada vez menos subsídios da União, e é o ponto culminante de uma discussão que dura mais de 10 anos sobre o papel do BNDES e o uso de subsídios para financiar investimentos. Os especialistas avaliam como positiva a mudança e afirmam que a redução de subsídios, apelidados de forma pejorativa de Bolsa Empresário, além de liberar espaço no orçamento público, promoveria o uso mais eficiente dos recursos disponíveis na economia, o que favoreceria o aumento da produtividade e do crescimento. Aqueles que são contrários à substituição da taxa de juros de longo prazo pela TLP argumentam que as taxas reais de juros no país seguem proibitivamente altas e que, sem incentivos, as empresas dificilmente tirarão projetos da gaveta. Isso dificultaria, por sua vez, a recuperação da taxa de investimentos, do emprego e, em última instância, da economia. A taxa de juros de longo prazo foi criada em 94, com o objetivo de fomentar os investimentos do setor privado. É uma taxa de empréstimo mais barata do que aquelas praticadas pelos demais bancos, financiada principalmente com recursos do Tesouro Nacional e do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Quando lhe faltam recursos para cumprir suas obrigações, como o pagamento de seguro-desemprego e abono salarial, o Tesouro cobre a diferença, situação que se repete todos os anos desde 94. Já o Tesouro capta recursos a preços de mercado, pagando, por exemplo, a taxa Selic, que foi reduzida para 9,25% recentemente para 8,25% ao ano, e repassa para o BNDES para que ele empreste, em geral, a TJLP, hoje em 7% ao ano. A diferença entre essas duas taxas é o subsídio, coberto com o aumento da dívida pública. Hoje, 1,25 ponto percentual é essa distância, que já chegou a 6,25 em 2016,
quando a taxa Selic bateu 14,25% e a TJLP 7,5%. A conta de subsídios do BNDES vem ganhando atenção nos últimos 10 anos, período em que o banco passou a emprestar significativamente mais. O volume de desembolsos, que era de 7,1 bilhão em 95, passou a 51 bilhões em 2006 e 190 bilhões em 2013. Perdão. Entre 2007 e 2016, os chamados subsídios implícitos da TJLP somaram 240 bilhões, conforme nota técnica divulgada no fim de julho pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. A transição entre a TJLP e a TLP será gradual, feita num prazo de 5 anos. No fim desse período, as taxas de juros do BNDES passarão a ser diferenciadas pela NTN-B, Nota do Tesouro Nacional B. Elas ainda estarão entre as mais baixas do mercado, já que os juros dos títulos públicos são inferiores aos cobrados pela rede bancária, mas vão passar a flutuar conforme as variações da própria economia. Paulo Rabelo de Castro, que assumiu o BNDES em junho de 2017, chegou a fazer críticas à TLP e afirmou em entrevistas que ela poderia prejudicar as empresas por reduzir a previsibilidade das condições de financiamento. Mas o ex-presidente do IBGE recuou e passou a defender a adoção da nova taxa quando assumiu o BNDES. Bom, pessoal, grande abraço para você, bons estudos, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!